Olá, amigos e amigas da comunidade FAQ. Espero que estejam todos bem nesses dias atípicos pelos quais a gente está passando e está aprendendo a conviver com tudo de novo que tem acontecido, né? Atendendo a um pedido da Câmara de Graduação da FAQ, eu estou fazendo esse vídeo para discutir um assunto ligado à pandemia do coronavírus, mas também ligado a um assunto da minha área, da área pública, que é a questão dos municípios brasileiros, né? É um tema interessante, é um tema que tem relação direta com o modo como as localidades têm se organizado para diminuir o impacto dessa pandemia. Isso não está sendo isento de conflitos, não está sendo isento de contradições. Então a ideia é conversar um pouquinho sobre isso, e aí o nosso papo vai ter um caminho, né? Que é falar um pouquinho do município, falar um pouco da autonomia das localidades no Brasil, falar da pluralidade desses municípios, e para isso a gente traz algumas informações sobre extremos do nosso contínuo, né, de 5.570 municípios, e depois falando um pouco dos números, né, do coronavírus e de como isso tem se refletido de forma diferente pelos municípios brasileiros. Pretendo também apresentar o Índice de Vulnerabilidade Municipal ao Coronavírus, que é uma ferramenta, é um instrumento de gestão criado a partir de dados secundários pela Fundação Perseu Abramo e que dá um caminho, ajuda, orienta, norteia os gestores locais e gestores supralocais também, né, nos Estados-membros e na própria União, a pensar quais são os municípios que estão mais vulneráveis a essa pandemia. Claro que isso parte de premissas, mas é um instrumento interessante de planejamento. E, por fim, e contextualizando justamente parte desses conflitos, né, eu vou falar um pouco da importância das políticas públicas locais e como deve haver uma certa harmonia entre o que é feito no nível micro, município, no nível meso, o Estado-membro, e no nível macro, que é a União. Então, falando um pouco, né, do que é o município e trazendo uma definição literalmente de dicionário, o município ele corresponde a uma delimitação territorial que é administrada nos seus interesses, né, naquilo que diz respeito ao local, por um prefeito, que é a sua autoridade política máxima, mas um prefeito que executa leis que nascem de uma Câmara de Vereadores. E tanto o prefeito, como a expressão máxima do poder executivo, quanto os vereadores, né, como uma expressão do poder legislativo local, são eleitos pelo povo, pelos munícipes, pelos citadinos. E o município é a menor unidade com autonomia que integra o Pacto Federativo Brasileiro. Bom, o que é o Pacto Federativo? O Pacto Federativo tenta obter o melhor de dois mundos, ou seja, viabilizar um arranjo político-territorial forte, expressivo, mas com uma estrutura de poder que ela é multicêntrica, ela é dividida, ela é solidária, harmônica e, portanto, não contraditória. E isso é possível porque, num arranjo federativo, as partes que integram o todo têm autonomia relativa. Relativo porque justamente essa harmonia não dá 100% de amplitude, né, para um município, por exemplo, legislar. Ele faz isso sempre observando as instâncias superiores. Eu vou ilustrar isso um pouco melhor. E todo esse arranjo é regulado pela Constituição Federal, que é complementada pelas constituições estaduais e também pelas leis orgânicas municipais. Então, né, para exemplificar isso, está recortado aqui o artigo 1º da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Minas Gerais e também o artigo 1º da Lei Orgânica do município de Juiz de Fora. A Constituição Federal, né, diz que a República é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.
Quando a gente observa a Constituição do Estado de Minas, ela diz que o Estado se organiza e se rege pela sua Constituição, observando os princípios constitucionais da República, observando justamente o texto da Constituição Federal, para que não haja nenhuma divergência entre essas duas diretrizes. E a mesma lógica é observável no município. Então, um trecho da Lei Orgânica do município de Juiz de Fora diz que o município vai se reger por esta lei, mas observando os princípios da Constituição da República e também da Constituição do Estado de Minas. Sobre a autonomia dos municípios brasileiros, para entendê-la é importante a gente retomar a Constituição de 88, que tentou, precisava, quando foi elaborada, lidar com duas crises estas que acometiam o Estado de décadas anteriores aos anos 80. Uma crise de governança e uma crise de legitimidade. E para atacar esses dois pontos, ela investiu em dois princípios, que é o princípio da descentralização de ações e também da participação social. A crise de governança foi produto de uma imensa concentração de recursos na esfera federal e também de uma pouca propensão ao diálogo e do caráter descoordenado, não integrado, de políticas públicas e de políticas públicas que também padeciam com o problema da descontinuidade. Então o Estado ele era muito pouco efetivo no que se refere a contemplar os anseios da população. Isso é particularmente verdade quando a gente pensa em políticas sociais. E a crise de legitimidade, produto dessa interação precária e insuficiente entre Estado e sociedade, de uma gestão tecnocrática, ou seja, de uma gestão muito voltada para a técnica, mas pouco voltada para a política justamente no que diz respeito a essa troca entre Estado e sociedade, onde a sociedade pode balizar as ações do Estado, onde pode existir o controle social. E um outro mal que acometia todo esse arranjo, principalmente nas pontas, era o clientelismo, uma derivação direta do personalismo, onde o Estado ele fazia mal e ainda era seletivo, mas não a partir de premissas republicanas, democráticas, mas seletivo a partir do personalismo, ou seja, fazia diferença ser ou não amigo de uma autoridade política nas localidades, mas também nos estados e também na federação. Bom, então, antes de 88, o discurso do Estado era sempre um discurso voltado para essa dimensão de um Estado que está em todo lugar, que pode tudo e que tudo sabe. Mas, na prática, a gente observava um Estado muito pouco efetivo. Então, esses dados eles são particularmente voltados para as políticas de caráter social, e o Estado era, de fato, uma grande máquina de destruir valor, ou seja, só 10% dos recursos alocados em programas, isso em décadas anteriores à década de 80, só 10% desses recursos chegavam para o seu público-alvo, para os seus beneficiários, de fato. Esse recurso ficava pelo caminho, na ineficiência, também por outros males, por outros desvios. Então, a Constituição de 88 tentou lidar com esse problema, atacá-lo frontalmente, e a partir dela, no discurso, o Estado não se diz mais todo-poderoso, ele reconhece que sem a sociedade, num país grande como o nosso, diverso como o nosso, ele não consegue ser efetivo, e ele também reconhece enfaticamente os direitos sociais. Então, muitos artigos da Constituição se voltam para a garantia de direitos, e tudo isso implicou, na prática, em um processo que é observável hoje
facilmente, ele está em curso, que é um grande processo de construção social, construção política e construção institucional. Essa construção social passa por criar e fomentar meios de participação. Essa construção política tem a ver justamente com um redesenho do Pacto Federativo, né, e esse redesenho vai entregar mais recursos e mais autonomia para as pontas, para os municípios, e essa construção institucional está ligada à criação de meios legais, organizacionais, para viabilizar a participação, para viabilizar o controle social democrático. E aí a gente pode falar de arranjos que estão presentes nos municípios, nos estados e na União, um tripé, né, o tripé da política pública, que são conselhos que pensam a política pública, planos de ação, que existem nos 3 níveis. O Brasil, então, possui uma política nacional de assistência social, Minas Gerais possui uma política estadual de assistência social e o município, como Juiz de Fora, tem ou deveria ter a sua política municipal de assistência social, justamente para que grandes diretrizes venham do topo para a base, mas na base há a possibilidade de um ajuste fino à luz dos recursos que existem aqui, mas fundamentalmente dos problemas que existem aqui, né? E aí quando a gente falar um pouco melhor da diferença de magnitude de certos municípios, das diferenças de qualidade de vida de certos municípios, a gente entende a importância desse ajuste fino da política pública, né? Mas enfim, uma das coisas, né, como eu mencionei, que mudou dentro desse processo de construção iniciado em 88, né, foi justamente a revisão do Pacto Federativo, que ampliou a autonomia da esfera subnacional. Mais autonomia para os estados, mais autonomia para os municípios. E aí, para ilustrar isso, tem um recorte, né, da Constituição, o artigo 30, que traz as competências do município brasileiro. Então, o município brasileiro tem autonomia para legislar sobre os assuntos de interesse local. Eu não vou ler todos os pontos, os principais, para instituir e arrecadar tributos. Então, existem municípios que têm capacidade de gerar receita própria, mas também, né, manter políticas fundamentais como saúde e educação, mas compartilhando responsabilidades com os outros entes federados e, fundamentalmente, promover o ordenamento territorial. Isso é uma política que faz absoluto sentido que fique sob controle da localidade. Bom, para falar um pouco da pluralidade dos municípios brasileiros, e essa é uma parte interessante, assim, porque ela tem bastante concretude, nós escolhemos algumas variáveis e dentro aí de um espectro de 5.570 municípios, a gente vai mostrar alguns municípios que estão nos polos, né, desse contínuo. Então, o município de maior e de menor população, maior e menor território, enfim, essas variáveis que estão colocadas aqui para a gente perceber o quanto os municípios brasileiros são diversos e não é difícil imaginar a complexidade que isso agrega para o processo de gestão, ou seja, nenhuma decisão que é tomada em Brasília, ela tem um valor absoluto e universal. Ela precisa, de algum modo, ser reconfigurada à luz das realidades municipais. Bom, então se a gente pega a variável população, né, num extremo a gente tem São Paulo, com 12 milhões de habitantes, e no outro, aqui em Minas Gerais, um município chamado Serra da Saudade, que tem 781 habitantes. Tanto São Paulo quanto Serra da Saudade possuem, obviamente, um prefeito, uma Câmara de Vereadores e, de algum modo, as políticas públicas precisam chegar até lá. São Paulo acaba sendo um município que presta serviço para todo o seu entorno, ele é o centro de uma região metropolitana, enquanto Serra da Saudade precisa se aproximar de outros municípios para, por exemplo, na área da saúde,
poder prover ao seu cidadão atendimentos de alta complexidade. Serra da Saudade não se basta, né, quando a gente fala de saúde, por exemplo. Então, esses desenhos, né, e no caso de Serra da Saudade, ela precisa integrar um consórcio para que aquilo que ela não tem possa ser provido por um outro município. Então, há municípios que prestam serviços para outros municípios, e isso é muito interessante e muito complexo também. Em amarelo, pessoal, eu não vou mencionar isso na minha fala, não, mas está a diferença de magnitude, tá, entre um número e outro. Então, a população de São Paulo é 15 mil vezes maior do que a população de Serra da Saudade. Daqui para frente eu não vou mencionar esses valores não, mas observem nessas caixinhas amarelas. Território. Território é um elemento que torna a gestão complexa, porque se eu tenho um território muito grande, eu preciso estender a ação do Estado por todos os limites do meu município, né? Então eu tenho em Altamira, no Pará, um território gigantesco de 159 mil quilômetros quadrados. Por outro lado, a gente tem aqui no Campo das Vertentes, Santa Cruz de Minas, com 3,5 quilômetros quadrados de território. Isso impacta numa outra variável que a gente vai falar em seguida, que é a densidade demográfica, e imagino que não seja difícil, né, para vocês imaginarem que densidade demográfica traz maior ou menor complexidade, maior ou menor risco no que se refere à propagação de um vírus durante uma pandemia. Então, isso tem que, de algum modo, estar na variável ou no modelo, né, de um gestor ou de um conjunto de gestores para pensar políticas públicas locais que lidem contra essa pandemia. Densidade demográfica, né? E aqui a gente tem dados de bases diferentes, mas os dados refletem bem os extremos. Taboão da Serra, em São Paulo, 14.200 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, uma grande concentração de pessoas. Isso apresenta riscos potenciais no caso de uma pandemia. As políticas públicas aqui têm que ser muito mais intensas, muito mais vigilantes, muito mais presentes do que em municípios onde essa densidade demográfica é menor. É claro que todos os lugares precisam ter atenção, todos os lugares precisam se orientar por diretrizes de Estado, mas quando a gente olha para Japurá, com 0,13 habitantes por quilômetro quadrado, não é um absurdo dizer que há um risco potencial menor neste município do Amazonas do que no município paulista. Expectativa de vida. Essa é uma variável que eu acredito que a gente é particularmente sensível a ela. É um engano imaginar, tá, que escolhas exclusivamente individuais interferem nessa variável expectativa de vida. Você vai viver mais ou menos dependendo de onde você nasce. É triste falar isso, é triste falar que a desigualdade brasileira se expressa aqui com muita força, mas isso é verdade, tá? Num ponto favorecido ou privilegiado da nossa escala, nós temos municípios, e aqui são dados do IDH, municípios com alta expectativa de vida, né? Em média 78,6 anos, e esses municípios seriam Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Rio do Sul, né? Todos municípios catarinenses, por coincidência, mas no outro extremo, com uma expectativa menor, de 65,3 anos, as cidades de Roteiro, em Alagoas, e Cacimbas. Para que isso fique mais evidente para nós, né?
uma foto lá de Balneário Camboriú e uma outra foto da cidade de Roteiro. As fotos falam por si. E lidando com um indicador que é multidimensional, ou seja, ele agrega variáveis ligadas à educação, à longevidade e à renda, né? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDHM, que é esse índice apurado por município. Isso é muito legal e muito importante para a gente entender as disparidades brasileiras. A gente pode pegar esse índice como uma síntese, né, dessas condições de vida, e aí a gente também tem extremos, né, e isso é uma escala que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhores as condições de vida. Quanto mais próximo de 0, piores elas são. E aí a gente tem, né, num extremo, como o município de melhor IDH do Brasil, São Caetano do Sul, e o IDH mais frágil, Melgaço, no Pará. E aqui duas fotos desses municípios. E quando a gente pega esses dados, né, mesmo considerando os números baixos lá de Melgaço, é fundamental que a gente tenha em mente que os números do IDH no Brasil, eles vêm sendo apurados já há 3 décadas. É de se esperar que em breve novos números sejam divulgados, muito embora é certo que haja um atraso por conta de tudo que está acontecendo, e esses números eles são derivados do censo populacional, mas é de se esperar que a gente tenha um panorama ainda mais contemporâneo desses números. Mas quando a gente olha, né, numa linha do tempo, o IDH dos municípios brasileiros, a partir dessas 3 figuras, a gente percebe que o Brasil melhorou os seus indicadores de desenvolvimento humano, melhorou significativamente, né? A gente tem uma escalinha, ela está um pouco pequena, mas a situação de maior fragilidade é vermelha e as situações mais favoráveis são verdes ou azuis. Quando a gente olha o primeiro mapa, a gente quase não vê pontos verdes ou azuis. Alguma coisa no segundo mapa, refletindo fundamentalmente a situação do Sudeste e do Sul. E o terceiro mapa, já com indicadores melhores, né? Mas ainda com números delicados. E aí as cores correspondem aos índices que estão nessa caixinha, para as regiões Norte e Nordeste do país. Depois, quando a gente olhar para aquele índice relativo, né, ao risco de propagação do coronavírus, a gente vai encontrar 2 mapas até muito semelhantes, em função da metodologia do índice, mas é porque a vulnerabilidade no que se refere ao desenvolvimento humano complica uma série de outros indicadores, entre estes o indicador que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí, né, quando a gente olha para esses mapas e quando a gente pensa no Brasil, fica difícil pensar num município distante do nosso, diferente do nosso, e aí a gente pode pensar em Juiz de Fora, né? Onde que Juiz de Fora está na escala do IDH se os 5.570 municípios fossem reordenados numa escala que vai de 1 a 100? Né? Na posição primeira aqui, São Caetano do Sul, o melhor IDH. Lá, né, no final dessa escala de 100 pontos, a gente tem Melgaço. Olha onde é que está Juiz de Fora. Juiz de Fora está na posição 145 em 5.565 municípios, que era o universo contemplado pelo IDH. Né? Lembrando que o IDH de referência aqui para nós é de 2010. Juiz de Fora está muito mais perto dessa condição favorável de privilégio do que do outro extremo. E quando a gente olha para o nosso município, a gente tem consciência das diversas coisas que podem acontecer de forma melhor, mais efetiva, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de um município privilegiado, de um estado privilegiado, de uma região privilegiada em relação aos demais números do Brasil. Bom, depois desse sobrevoo rápido, né, sobre a realidade municipal do Brasil, vamos falar um pouquinho do assunto que está
no centro das agendas de qualquer gestor público responsável, que é a questão do coronavírus. O Ministério da Saúde, e essa é a nossa fonte de dados oficial, elaborou e atualiza diariamente uma grande base de dados que é o painel coronavírus. Esse painel pode ser acessado, ele está ligado ao Ministério da Saúde, tá? Por esse link vocês conseguem acessar. E esse painel vem mostrando e colocando, né, no nosso território, a partir dessa legenda, né, quanto maior o círculo, maior é o número de casos acumulados, né, casos que foram diagnosticados. Esses números eles são atualizados dia a dia e nos dão um panorama de como está a propagação do coronavírus no Brasil. Vocês provavelmente viram algumas curvas, né? Eu, para ser mais breve, não trouxe os dados aqui, preferi trazer justamente dados alinhados ao que a gente vinha discutindo até aqui, que é a realidade municipal. Então, esses pontinhos, né, eles localizam municípios, e alguns municípios, quando a gente fala dos números absolutos, né, se mostram com realidades particularmente preocupantes. Esses dados eles foram coletados no dia 24/5, então esses números são continuamente atualizados, mas nessa data, a partir de casos acumulados, o município de São Paulo na primeira posição, depois Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, Recife, Belém, Salvador e aí outras cidades. E quem vem acompanhando, né, por meio da imprensa a posição de prefeitos, de governadores, percebe que aqueles que estão mais em voga são justamente as lideranças políticas ligadas a estes municípios. Mas é fundamental a gente fazer uma análise relativa desses números, e essa análise relativa pede que a gente divida o número de casos pela população dessas cidades. Perceber São Paulo com grande número de casos nos dá, né, uma situação, nos dá um panorama, mas esses casos em relação à sua população talvez não coloque São Paulo naquela condição de primeiro da fila. E aí, quando a gente faz uma divisão do número de casos acumulados pela população de certos municípios, a gente vê que os municípios e os estados que lideravam, né, o ranking de números absolutos não lideram mais o ranking de números relativos. E aí a gente vê que municípios até de pequeno porte têm situações absolutamente delicadas, e delicadas também porque uma outra variável, essa variável não vai entrar na nossa conversa, mas qualquer gestor precisa pensar fortemente nessa variável, que é a variável número de leitos à disposição da população. É bem possível que essas cidades que despontam agora nessa análise relativa não tenham fartura de leitos, e quem está acompanhando, né, as notícias sabe que o leito não é o problema é o respirador, que é um equipamento caro. Então imaginar que prefeituras de pequeno porte estejam absolutamente bem aparelhadas com esses equipamentos, eu acho que é ser otimista demais, né? Então, nessa análise relativa, os municípios que se destacam são Tefé, Manacapuru, Coari, Recife, Fortaleza, algumas capitais, né? Macapá, Rio Branco, São Luís, Manaus, mas outros municípios passam a figurar nessa análise relativa, que é uma análise talvez mais condizente com o caráter crítico da realidade lá nas pontas. Então, quando a gente olha para os municípios, né, a partir dessa análise relativa, a gente acaba percebendo que as regiões Norte e Nordeste assumem um protagonismo que ninguém quer assumir. Isso é preocupante, são as regiões de menor índice de desenvolvimento humano, né?
Mas essa análise que a gente está fazendo é uma análise que parte de dados reais, de evidências concretas do número de casos constatados. Mas será que a gente conseguiria ter, por meio do trabalho com dados secundários, indicadores que são prospectivos, ou seja, indicadores que, ainda que a realidade não os confirme, mas indicadores que apontam para mim, gestor, né? Uma espécie de risco da minha localidade, da minha região, ser mais ou menos vulnerável a essa epidemia, né? É possível sim combinar variáveis e pensar num modelo prospectivo, e é isso que eu vou mostrar para vocês já já. A Fundação Perseu Abramo, ela criou, por meio do trabalho com dados secundários, dados que já estão disponíveis, o Índice de Vulnerabilidade Municipal ao alastramento do coronavírus. Então ele tenta prever, calcular, estimar a vulnerabilidade dos municípios brasileiros, e é muito interessante o fato dele também ter esse recorte, essa rastreabilidade municipal, no que se refere à disseminação do coronavírus. É claro que aquilo que ele aponta pode não se verificar por uma infinidade de razões, mas um gestor estadual, tendo isso, né, com antecedência, e tendo que olhar, vamos imaginar um gestor mineiro, que tem 853 municípios para se preocupar, né? Ele pode, olhando para os indicadores desse índice, ele pode, por exemplo, até que a realidade comece a informá-lo, né, com os casos que efetivamente são diagnosticados, ele pode ter a princípio um caminho, uma premissa para direcionar recursos para que isso não seja feito de forma aleatória, para que isso não seja feito a partir de caminhos personalistas, ele tem um critério para tomar decisão, né? Então esse índice combina 18 variáveis, e essas variáveis, aquelas que se relacionam, né, preenchem 5 dimensões ligadas à densidade demográfica, à faixa etária da população, à infraestrutura sanitária, à saúde e a questões relativas ao mercado de trabalho. Esse índice também varia de 0 a 1, sendo que o 0 indica maior, números próximos de 0 indicam maior vulnerabilidade e índices próximos de 1 indicam menor vulnerabilidade. E aí quando esse índice é calculado, né, e plotado no mapa, a gente consegue ter um elemento preditivo que, portanto, favorece o planejamento e que recoloca o território nacional a partir dessa escala de cores, que é justamente uma escala que demonstra, que prevê, que estima o risco, né, ou a vulnerabilidade de um determinado município ser fortemente acometida pela pandemia. Então, a gente tem como o município lá que lidera o ranking, né? São João de Meriti, no Rio de Janeiro, que é um local de alta densidade demográfica também. O segundo é Taboão da Serra, que é aquele que a gente apontou em slides anteriores como o extremo da densidade demográfica. Então, isso é um indicador que condiciona fortemente o indicador completo, né? O IVC. E com isso, a gente consegue, então, ranquear os 5.570 municípios, e isso vira um elemento de planejamento muito interessante para que, repito, né, políticas públicas sejam estabelecidas com critério, a partir de evidências, a partir de caminhos seguros e não de premissas frágeis ou mesmo, né, por caminhos personalistas, políticos, que são indesejáveis nesse momento. O recurso é sempre escasso e as soluções devem ser as melhores possíveis. Bom, e aí quando a gente aproxima os dois gráficos que as duas representações, né, do território nacional que nós consideramos, a primeira ligada ao IVC e a segunda ligada ao IDH, né, a gente percebe que
as cores parecem se subordinar a uma lógica comum. O Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, com situações menos críticas do que o Norte e que o Nordeste. É claro que o IVC se serve de dados do IDH, há sim uma correlação entre esses números, mas outras variáveis são consideradas, e essas variáveis não apresentaram um panorama muito diferente, não. Então, né, os idealizadores do IVC fazem aqui um alerta importante. Independentemente da posição no ranking, né, e tendo absoluto respeito e conhecimento daquilo que se sabe lá na ponta, a análise desses indicadores, tanto ele como um todo, mas também das suas dimensões, né, ajuda o gestor a identificar fragilidades e a pensar em estratégias adequadas, específicas para o combate ao coronavírus. Agora, é importante também dizer que, mesmo que uma cidade tenha um bom indicador, a não adoção de medidas protetivas aumenta naturalmente, em paralelo, né, aos números, a inconsequência de certos gestores na ponta aumenta a probabilidade de que a Covid-19 se espalhe. Então, isso é um mapa preditivo, mas não é pelo fato do meu município estar muito bem que eu posso negligenciar tudo aquilo que a ciência vem dizendo sobre a propagação desse vírus, né? Logo abaixo tem um link para que vocês possam conhecer melhor esse indicador, que é o link lá da Fundação Perseu Abramo. Bom, e para finalizar, eu acho importante uma fala sobre a importância das políticas públicas locais, a importância dessa autonomia municipal, justamente para que o ajuste fino da política pública possa acontecer, né? Então, o que a gente mostrou anteriormente dá uma ideia de que territórios próximos podem ter realidades diferentes em função de condicionantes particulares, né? Então, em função da pluralidade dos municípios do Brasil, as políticas públicas, para que elas tenham perspectiva de êxito, elas devem ser elaboradas e contextualizadas sob a lógica fundamental do Pacto Federativo, que é uma ação complementar entre União, Estados e municípios, mas entendendo que o município conhece melhor a realidade local, os gestores municipais conhecem melhor a realidade local do que os gestores estaduais, que por sua vez conhecem melhor a localidade do que os gestores da União, né, que olham para um mapa gigantesco, que olham para um panorama muito grande e muito diverso, né, e aí o poder de reconhecer coisas de modo específico, ele vai ficando cada vez mais rarefeito, né? Então, essa ação complementar, ela deve se dar a partir da importância do olhar local, né? Eu falei antes, né, de contradições, de conflitos, e isso ficou claro recentemente, porque alguns atritos entre esferas de governo aconteceram. Diretrizes que vieram do governo federal, que foram questionadas por governos estaduais e que encontraram um terceiro desdobramento nas localidades. Essa pandemia colocou para nós uma expressão que eu particularmente nunca tinha ouvido, que é a questão da polícia sanitária. Se uma autoridade local decretar, né, um isolamento absoluto da população, né, o chamado lockdown, aqueles que insistem em circular, ou circular sem máscara, ou insistem na manutenção de atividades econômicas reconhecidas como não essenciais. Essas pessoas acabam operando para que a situação da pandemia se agrave. É claro que eu, ao falar isso e ao defender a importância dessa ação, eu não ignoro todo um drama econômico que está acontecendo, que virá, né? Mas, por outro lado, essa função de
não ignorar, não fazer pouco caso do que está acontecendo, isso é um dever de responsabilidade de cada gestor público, do modo como está. O que me motivou a gravar esse vídeo, né, quem foi meu aluno já ouviu essa conversa, é que antes de eu colocar um jaleco de professor, e eu nunca coloquei um jaleco de professor, eu assinei um termo de posse como servidor público, né? Então há essa responsabilidade. Então, para o exercício dessa função de polícia sanitária, diante de uma possível impotência do local, diante de uma determinação nacional ou estadual, né, isso teve que ser mediado e mediado pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário confirma aquilo que está no texto constitucional. Existe uma competência concorrente, concorrente no sentido de concomitante, entre estados, né, membros, União e municípios. E isso se aplica também ao combate do coronavírus. E diz o bom senso que o gestor local sabe mais e melhor o que fazer no seu perímetro do que o gestor supralocal. Então, governadores e prefeitos estão livres para estabelecer medidas como o isolamento social e o fechamento do comércio. Eles precisam avaliar o que está acontecendo nas ruas da sua cidade, né? Ponderar isso e aí tomar a decisão. Isso foi, né, até ao Supremo Tribunal, e os ministros reconheceram, né, que a União pode e deve legislar sobre o tema, criar diretrizes, apontar caminhos, como o IVC, por exemplo, né, mas garantindo a autonomia dos demais entes federativos. O melhor dos mundos seria o quê? Inteligência de gestão vindo da União para os estados, isso é refinado, é aprimorado, mais inteligência de gestão vai dos estados-membros para os municípios e os municípios, considerando tudo isso, decidem à luz da realidade local. A gente sabe que o processo foi mais conturbado do que deveria ser. Há, sim, movimentos políticos paralelos, né, a toda essa questão de saúde pública. Isso não é desejável, mas isso está no contexto, isso está no radar. A gente está num ano de eleições municipais, a gente tem, né, a dimensão política permeando tudo isso, mas uma decisão foi tomada e essa decisão reafirma a lógica maior justamente do Pacto Federativo. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, me perdoem pelo vídeo longo, mas eu espero que ele possa nos ajudar a pensar nesse momento tão delicado, inédito para todos nós, mas quem sabe pensar nisso à luz da realidade dos municípios e da administração pública. Muito obrigado, se cuidem, cuidem dos seus familiares e em breve a gente vai se encontrar pelos corredores da FAC. Grande abraço.